A Rússia saiu oficialmente das negociações para encerrar a guerra contra a Ucrânia, acusou Kiev de ser incapaz de chegar a acordos e declarou que continuará buscando seus objetivos por meio da guerra. O Kremlin, por meio do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, mais uma vez acusou Kiev de sabotar as negociações de paz e prometeu continuar a guerra. Ao mesmo tempo, Donald Trump declarou que os Estados Unidos não são mais obrigados a apoiar a Ucrânia. Além disso, Trump afirmou que não entende como os ucranianos vivem na Ucrânia, dizendo que a guerra lá ainda vai durar muito tempo e, por isso, supostamente seria melhor para os ucranianos irem embora. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que no processo de negociação para encerrar a guerra da Rússia contra nosso país, existem perspectivas reais de uma resolução pacífica e que a Ucrânia e os Estados Unidos têm algumas ideias de como fazer isso. Mas lembro que, há apenas 2 semanas, surgiram informações de bastidores de que os russos estão simplesmente procurando uma formulação para sair completamente do processo de negociação. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos e divulgamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o Kremlin, pela voz do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, mais uma vez acusou Kiev de sabotar as negociações de paz e prometeu continuar a guerra. Citação: esses acordos para uma resolução diplomática da guerra na Ucrânia, aos quais a Rússia esteve comprometida desde 2022 até o ano atual, estão sendo sabotados justamente pelo lado ucraniano. E segundo as palavras do cavalo falante Sergei Lavrov, isso não é um insulto, é uma constatação de fato. A Rússia não pretende parar as ações militares devido à suposta falta de prontidão da Ucrânia para a paz. Mais uma citação. O presidente Putin confirmou repetidamente que estamos definitivamente comprometidos com uma solução negociada. Mas como o regime de Kiev não está pronto para isso, vamos alcançar os objetivos da operação militar especial no terreno, que é o que está acontecendo agora. Ao contrário dos europeus, os Estados Unidos da América promovem a ideia de reconhecer a realidade no terreno e entregar todo o Donbass à Rússia para eliminar as causas principais do conflito. Mas o mais importante que foi dito por Lavrov é a alegação de que supostamente existe um regime nazista na Ucrânia que a Europa tenta preservar e, por isso, a Rússia está saindo das negociações. O Kremlin quer negociar sobre a Ucrânia somente com os Estados Unidos, alegando que lá não apoiam o regime nazista. Aliás, é exatamente isso que Putin está tentando conseguir. Lembram que eu já dizia há muito tempo, desde a chegada de Donald Trump ao poder, em todos os meus programas eu sempre enfatizava a ideia de que Putin tenta criar uma situação em que ele e Trump sentam juntos para decidir o destino da Ucrânia e discutir a arquitetura de segurança de toda a Europa sem a participação dos europeus. Por isso, o Kremlin sempre se opõe à participação europeia nas negociações. Para Donald Trump, como declarou recentemente, Putin só teme os Estados Unidos e não teme os europeus, por isso evita conversar com eles. Não, a ideia é um pouco diferente. Não se trata de medo, mas de conversar a sós com Donald Trump, convencê-lo de que só ele pode resolver isso, decidirem juntos o destino da Europa. Há outro objetivo. Citação de Sergei Lavrov. Os europeus certamente querem manter o regime nazista em Kiev, em qualquer território que reste da Ucrânia, e esse regime continuará suas atividades hostis e anti-russas. Pretendem trazer para o seu território algumas forças de estabilização. Essencialmente, essas serão tropas de ocupação, que representarão uma ameaça à Federação Russa. Ou seja, dessa forma, Lavrov também rejeitou a ideia de manutenção da paz. No Kremlin, as forças de paz são chamadas de forças de ocupação. Lembro que na Ucrânia há apenas um ocupante, é a Rússia suja e selvagem. Mas aqueles que acompanham as notícias com certeza não se surpreenderam com essa declaração de Lavrov, porque ainda em 28 de fevereiro, justamente no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, a Bloomberg informou que a Rússia está considerando a possibilidade de sair das atuais negociações de paz com a Ucrânia, com participação dos Estados Unidos caso a Ucrânia não concorde com as concessões territoriais exigidas por Moscou. E a seguir vou citar a Bloomberg de 28 de fevereiro.
Segundo fontes, autoridades russas estão cada vez mais inclinadas a acreditar que não faz sentido continuar as negociações de paz sob a mediação dos Estados Unidos com a Ucrânia, caso Kiev não concorde em retirar as tropas da região de Donetsk. Essa continua sendo a principal exigência da Rússia. Ao mesmo tempo, segundo relatos, a Rússia estaria supostamente pronta para assinar um projeto de memorando de acordo de paz caso a Ucrânia ceda. De acordo com fontes da Bloomberg, a Rússia está pronta para retirar suas tropas das partes ocupadas das regiões de Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk e também não insistirá na ampliação do controle nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia. No final das contas, já naquela época, o Kremlin declarou que as negociações em março teriam um significado decisivo. Esses resultados mostrarão se as partes avançarão para um acordo de cessar a guerra ou se o processo ficará em impasse. Por outro lado, no mesmo período, o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov, afirmou que as negociações, cujas 3 rodadas ocorreram este ano, chegaram a um momento crítico. As partes ou chegarão a um acordo de paz ou continuarão a lutar, interrompendo as negociações. Como resultado, as negociações foram colocadas em pausa. Mas além dos russos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também age de forma estranha. Na véspera, ele declarou que Washington não é obrigado a ajudar a Ucrânia. Na opinião dele, Joe Biden ajudou a Ucrânia porque foi enganado, mas Trump, ele é o mais barulhento de todos. Embora vale lembrar, o próprio Trump tenha interrompido todos os programas de ajuda à Ucrânia e apenas vendido armas para a Ucrânia. Mas depois Trump soltou uma verdadeira pérola. Segundo ele, a Ucrânia está a milhares de milhas dos Estados Unidos e separada por um oceano, então essa não é a guerra dele, nem as armas dele. Trump, de forma estranha, comparou a Ucrânia ao Líbano. Vou citar suas palavras sem comentários. Trump declarou: "Eles já se acostumaram com o Líbano sendo bombardeado. As pessoas também vivem na Ucrânia, mesmo que pareça impossível. Eu não sei se eu faria isso, mas eles vivem lá. E no Líbano também. E na Ucrânia." O que foi isso não dá para entender. No entanto, sobre as negociações, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky segue otimista. Ele afirmou que há chances reais de uma solução pacífica nas negociações para encerrar a guerra com a Rússia. Em seguida, cito suas palavras: "Eu acredito que nesta guerra da Rússia contra a Ucrânia existem perspectivas de uma solução pacífica. Entendo, existem momentos diferentes, irritação, questões internas, guerras, mas mesmo assim é preciso entender, a Ucrânia quer a paz. O presidente Trump quer a paz, portanto somos aliados nessa questão. E não há nem motivo para duvidar, precisamos seguir em direção a esse objetivo. A Ucrânia quer a paz muito mais do que Putin quer, embora Putin faça de tudo para mostrar que é ele quem quer e não a Ucrânia. Esses são os sinais que ele envia para a América. Isso não é verdade e é manipulação. A confiança da América na Ucrânia é importante para a parceria. E um exemplo disso é a rápida reação de Kiev aos pedidos dos aliados no Oriente Médio. É preciso buscar opções de acordo de paz todos os dias. Precisamos nos encontrar com os americanos. Nós ainda temos algumas ideias de como podemos fazer essa guerra acabar." Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal do YouTube financeiramente com qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.